Muito bem, é hora do Vasco da Gama. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, Azevedo. Além do Rossi, que tá voltando de lesão na coxa, e do Marlon Gomes também, a gente vai ter para domingo Figueiredo e Miranda retornando da seleção pan-americana, que venceu a medalha de ouro, né? Ganhou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Então, o técnico Ramon Dias tendo 4 retornos para a equipe do Vasco para domingo. Lembrando que o Eric Marcos não joga, sendo poupado ainda em recuperação da lesão que ele teve no jogo contra o Botafogo na última segunda-feira. Mas sobre a reforma de São Januário, falei ontem, a gente vem falando nos últimos dias, já que o projeto tá andando em ritmos altos, né, em alto ritmo. Eu conversei com algumas pessoas para entender, por exemplo, onde que o Vasco vai jogar. Se haveria condição de jogar em São Januário durante as obras ou em parte delas. A gente teve no Brasil já referências sobre isso, exemplos disso. O Beira-Rio, para a Copa de 2014, recebeu jogos do Internacional, ainda na reta final de obras, com obra acontecendo. Até se brincava, né, que era o estádio Canteirão, um canteiro de obras que recebia jogos. A princípio, não. São Januário, o estádio Vasco da Gama, não vai receber jogos caso, de fato, as obras comecem em abril, que é o planejamento. A gente falou disso, detalhou nos últimos dias, 500 milhões de reais, 506 milhões de reais, o orçamento inicial. Tá no acordo inicial da 777, que a gente noticiou lá atrás. E o Vasco, portanto, a partir de abril, não teria mais o estádio. Onde jogar? O primeiro passo é tentar o Maracanã. Essa semana a gente teve outro chamamento para mais um termo de permissão de uso de 1 ano. Aqueles termos temporários, o Vasco pediu até impugnação, não conseguiu e aí desistiu de participar disso. Mas, é claro, quer participar da licitação para gerir o Maracanã por 20 anos. O planejamento inicial é conseguir uma licitação no início do ano e gerir o Maracanã, para ter o Maracanã. Ah, mas enquanto isso não acontecer, uma outra opção é o Newton Santos. A gente está vendo um estreitamento de laços entre a Vasco SAF e a Botafogo SAF, a Botafogo SA. Então, o Newton Santos também é uma opção. A gente até viu o Botafogo jogando lá ontem, por exemplo. Então, a gente está tendo essa aproximação e pode ser uma opção o Vasco também jogar no Newton Santos nesse período. Vamos seguir acompanhando o Vasco domingo pegando o América Mineiro, virtual não, né? Já confirmado, rebaixado nessa última rodada. Vai pegar um time rebaixado em casa, com casa cheia e, é claro, tentando se distanciar mais do Z4 em meio a essas notícias que a gente traz aqui na Transamérica, meu parceiro Bruno Azevedo. Valeu, Breno Monsef. Bom, sobre esse jogo contra o América, eu não penso em outro resultado que não seja vitória, né, o Gabriel? Não tem nem o que especular, né, Azevedo? A rodada do meio de semana foi até interessante, o Vasco ficou de fora e não sofreu um grande prejuízo com a pontuação dos adversários. Agora é fazer a própria parte, é o Vasco se tranquilizar um pouco mais, tranquilizar entre aspas, né, porque uma vitória também não resolve o problema, mas deixa o Vasco num cenário um pouco mais confortável. E assim, por mais que eu respeite qualquer adversário, e eu sempre saliento aqui, não tem jogo fácil, cuidado com essas armadilhas. O time tá rebaixado, o time não tem mais objetivo. Isso é uma situação meio traiçoeira. Então, respeitar o América, claro, jogar com o máximo de seriedade e empenho. O Vasco ainda não tem um time pra dizer que vai ganhar o América de qualquer jeito. Mas não tem como fugir do fato de que o América é um time rebaixado, o América é um time que já tá pensando no ano que vem, que vai desmobilizar. Essa galera que tá na América hoje não vai ficar pra Série B porque não é possível você manter a mesma folha salarial. Então é um time sem compromisso, um time sem motivação, um dos piores times do campeonato, uma defesa que é uma peneira. Então o Vasco tem que vencer domingo. E se não vencer vai cair? Não significa que vai cair, mas vai trazer pra si uma responsabilidade, um drama maior do que o necessário. Então o Vasco tem que vencer. Venceu domingo, 40 pontos, você se mantém no bolo, você fica perto de mais equipes. O Corinthians empatou, foi pra 41. O Vasco pode vencer esse jogo no domingo, se aproximar ainda mais do Corinthians, por exemplo. Verdade. Ficar próximo de mais concorrentes. De repente distanciar um pouco mais do Cruzeiro, de repente criar um certo conforto em relação à zona de rebaixamento. Então é inegociável vencer no domingo. Qualquer resultado que não seja uma vitória do Vasco vai ser uma decepção muito grande. Agora o Vasco tem que começar a se preocupar com essa questão de casa, né, cara? Pro ano que vem, aí assim, primeiro se Deus quiser na Série A, né? Se Deus quiser na Série A. Agora, é necessário uma modernização, é necessário sim. Aumentar a capacidade, aumentar a capacidade é o principal, tá pequeno para a torcida do Vasco. E aí você vai ter que buscar um caminho, Azevedo. Faz uma parceria com o Botafogo, os clubes, né, dialogam bem. De preferência não tendo que sair do Rio, né, cara? Porque assim, com todo respeito às outras cidades, o Vasco é um clube nacional, mas o clube tem que jogar 90% dos jogos, em que é mandante, sem um desgaste dentro de viagem, da cidade, né? sem ter que se desgastar.
Volta Redonda eu não acho legal pra ficar atraindo os clubes de maneira corriqueira. Jogar lá de vez em quando é bom, sempre não acho. Então se manter no Rio. Parece que o Maracanã é uma situação complicada pelo que a gente tá vendo. Aliás, esse chamamento, me desculpa, foi ridículo, né? Porque uma das questões era que o clube precisava ter experiência em administrar ginásios com capacidade de 5 mil pessoas. Nenhum clube, nem Flamengo e Fluminense tem, nem Vasco. Só que por que Flamengo e Fluminense entraram? Porque eles administram também o Maracanãzinho. Olha é que brincadeira também. Brincadeira, né, cara? Mas enfim, o Vasco vai ter uma dificuldade ainda com o Maracanã. Vamos ter que buscar uma alternativa. A obra é necessária, se tiver que fechar o estádio, paciência. Sei lá, faz uma parceria com a Portuguesa, como o Botafogo já fez, como o Flamengo já fez. Vai buscar uma alternativa, mas que seja dentro da cidade do Rio de Janeiro. Vasco da Gama, vai, Breno Monsef, manda aí. Vamos lá, domingo, Vasco e América Mineiro, 18h30, conhecido como 6h30 e meia. E aí Vasco e América Mineiro, o América já rebaixado, o Rossi podendo voltar ao time já como titular. Nessa equipe do Vasco, do Ramon Dias, fazendo trio com o Gabriel Peck e com o Pablo Verrete. Isso porque o Eric Marcos está machucado, se machucou contra o Botafogo, e o Payet, a princípio, fica como opção no banco de reservas. Opção para o segundo tempo, o Dimitri Payet. Então, o provável Vasco teria Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Maicon e Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Peck, Rossi e Verrete. E toda vez que a gente fala do Rossi, a gente lembra que o Rossi tem 5 jogos pelo Vasco, 1 gol, 3 assistências. E nesses 5 jogos o Vasco venceu todos. Em todos os jogos que o Rossi esteve em campo, o Vasco venceu. E o Ramon Dias já falou sobre isso. É um jogador importante para dar assistências e municiar o atacante Pablo Verrete, centroavante do Vasco. Então, essa é a projeção. Outras informações que a gente projeta para o jogo de domingo: Marlon Gomes voltando também de lesão, Figueiredo e Miranda voltando do PAN, com a medalha de ouro no peito. Aí o Figueiredo e Miranda com a seleção brasileira. O Eric Marcos sob cuidados, depois de ter saído lesionado contra o Botafogo. Se o Vasco vencer, vai a 40, e aí vem a data FIFA. Vai ter confronto direto contra o Cruzeiro, podendo se distanciar ainda mais. E lembrando que o Cruzeiro, ainda em relação ao Vasco, tem um jogo a menos. Então é importante também o Vasco seguir pontuando e não deixar quem tá ali na disputa se desgarrar pra frente e, é claro, abrir distância para quem vem atrás, já que o Cruzeiro é um adversário direto também. Essa, portanto, a projeção pro Vasco, domingo, 6h30. A gente vai ter casa cheia em São Januário mais uma vez. Amanhã, a última atividade com essa possibilidade. Rossi voltando como titular no trio ofensivo e o Payet com opção no banco de reservas. É claro, de novo, depende ainda de amanhã. Meu parceiro Bruno Cantarelli. Não, o Vasco vai 3 pontos pro Vasco domingo. Espero. Não, eu tenho certeza. O Vasco tem a obrigação de somar 3 pontos. É. O América Mineiro é o melhor lanterna dos últimos brasileirões no quesito desempenho, mas não no quesito resultados. Tem uma notícia pra você. Ele é o lanterna, o América Mineiro é o lanterna. Não muda. Brasileiro. O América perdeu por 3-0 pro Curitiba em casa. 20 clubes, ele é o pior. É o pior. Trocou de técnico, né? Demitiu o Bustos, que não foi capaz de evitar esse rebaixamento. Que começou lá com Wagner Mancini. Mas tem bons jogadores, cara. Eu respeito demais o América. Benítez, Mastriani, principalmente, tem feito muitos gols no campeonato. Mas é óbvio, o Vasco tem obrigação de vencer. Só espero que o torcedor que vai a São Januário não imagine que o Vasco vai golear facilmente. Favas contadas. O jogo se ganha em campo. Jogando bola, jogando futebol. Não existe vitória de véspera, a camisa não vai jogar sozinha. O Vasco vai ter que jogar futebol. Essas duas coisas que você falou, eu tô imaginando. Gosto. O jogo é amanhã, o Vasco já venceu hoje, não existe. O jogo é domingo. Sim. Gosto. E a camisa jogar sozinha também não. Isso, não tem como. Gosto dos nomes que estão voltando. Acho que o Figueiredo e o Miranda não fazem tanta diferença assim, mas principalmente o Rossi e o Marlon Gomes. O Marlon era um titular dessa equipe e o Rossi também, embora o Gabriel Peck tenha feito boas partidas, alternou, né? Uma partida boa, uma partida ruim, faz parte, ele tem participado ativamente de alguns lances interessantes do ataque do Vasco, mas o Rossi é mais uma opção. Banco de reservas do Vasco não é um bom banco de reservas, mas quando você tem a volta desses dois jogadores tão importantes, você melhora o teu time titular e você ganha opções para o segundo tempo. O Miranda cobrou um pênalti decisivo, né? Com muita frieza lá no Pan-Americano contra o Chile. O Figueiredo perdeu o pênalti. Para mim, esses dois não serão opção, mas de qualquer maneira enxerga um Vasco forte, confiante, motivado e favoritaço para esse jogo de domingo.